Antes mesmo de entender qualquer coisa, eu quero que você sinta. Imagine você terminando esse vídeo e logo percebe que o seu dia não pesa mais do mesmo jeito. Não é que tudo mudou, é que você mudou a forma de entrar no dia. Você levanta diferente, anda diferente, escolhe diferente, tem menos pressa no corpo, menos aperto no peito, mais clareza no olhar. Você não acorda para sobreviver, você acorda para conduzir. Agora pensa, como seria viver assim todos os dias? Não esperando motivação, não esperando sorte, mas começando já alinhada. Nos próximos minutos você não vai aprender um hábito, você vai sentir como é viver com um. E quando o corpo entende, a vida responde. Fica comigo, porque o que muda o seu dia não é o que você faz depois, é como você começa agora. Agora não muda nada, não ajeita o corpo, não corrige a postura, não tenta respirar diferente. Só perceba como você está agora. Talvez acordada demais, talvez um pouco lenta, talvez neutra, talvez já cansada. Nada disso é um problema. Seu corpo não está errado, ele só está chegando do sono, chegando da noite, chegando de tudo o que ficou de ontem. Deixa ele chegar no tempo dele. Não precisa acelerar, não precisa melhorar, não precisa começar bem. Só estar já é começar. Perceba se existe algum ponto mais pesado, talvez nos ombros, talvez no peito, talvez na barriga. Você não vai tirar esse peso, você só vai permitir que ele exista sem briga. Quando você não briga, o corpo entende. Posso soltar quando quiser. E ele solta. Não porque você mandou, mas porque se sentiu seguro. Agora, sem fazer nada especial, o dia já começou diferente. Não porque você se esforçou, mas porque você não se atropelou. E esse é o primeiro hábito de prosperidade: não começar o dia se violentando. Agora, deixa vir uma lembrança simples. Não precisa ser bonita, só real. Um dia em que você acordou e já começou se cobrando. Talvez foi uma mensagem que te apertou, talvez uma conta, talvez uma comparação, talvez só aquele pensamento: já tô atrasada. Repara, antes mesmo do dia acontecer, você já estava se defendendo dele. Agora, lembra de outro dia,
Raro, mas existe. Um dia em que você acordou leve, sem pressa por dentro, sem peso no peito, sem guerra na cabeça. Talvez foi em viagem, talvez num fim de semana, talvez num dia em que você se sentiu escolhida. O que esse dia teve de diferente? Não foi sorte, foi estado. Você não começou lutando, você começou estando. E quando você começa estando, o dia não te atropela, ele te acompanha. Guarda isso. Prosperidade não começa no que você faz, começa no lugar de onde você faz. E esse lugar você escolhe todo dia, logo quando acorda. Agora imagina isso. Você está no começo de um caminho. Não é longo, não é curto. É só o dia começando. O chão não corre, não empurra, não exige. À sua frente, a luz ainda é suave. Nada está decidido, nada está perdido. Você dá um primeiro passo. Não é rápido, não é perfeito, é presente. Cada passo que você dá não é para chegar, é para se colocar. O caminho não muda porque você anda, ele muda porque você anda de um lugar diferente. Você não está fugindo de nada, você não está correndo atrás de nada. Você só está começando no seu lugar. E quando você começa do seu lugar, o dia não te carrega, ele te acompanha. Assim que terminarmos essa meditação, passa no primeiro comentário desse vídeo que eu tenho algo muito especial para você. Agora, vamos colocar isso no dia de verdade. Sem promessa grande, sem plano complicado. Só uma coisa: antes de falar com alguém, antes de abrir o celular, antes de correr para a lista, para meio segundo. Esse meio segundo pergunta por dentro: o que é meu agora? Pode ser um ritmo mais lento, pode ser beber água antes de falar, pode ser dizer já respondo, pode ser ficar em silêncio. Escolhe uma coisa pequena e faz. Isso é prosperidade em ação. Não é ganhar, é se incluir. E quem se inclui no começo do dia, não passa o resto dele se procurando. Agora junta tudo. Você não mudou sua vida, você mudou o lugar de onde começa. E isso muda tudo. Quando você começa se escolhendo, o corpo aprende um novo ritmo. A mente responde diferente. As escolhas mudam sozinhas. Não porque você virou outra pessoa, mas porque você parou de se abandonar. Prosperidade não é sorte, é coerência diária.
é começar do mesmo lugar todo dia. E esse lugar é você. Agora começa uma parte que você precisa deixar agir. As afirmações que vêm a seguir não são frases bonitas, são treinos silenciosos para o seu sistema. Quando você escuta, o cérebro aprende, o corpo aprende, o jeito de começar o dia muda. Por isso, acompanhar as meditações da manhã não é sobre motivação, é sobre constância de estado. Todo dia que você começa assim, você ensina ao seu sistema: esse é o lugar de onde eu vivo. As afirmações vão entrar em repetição. Não para te convencer, mas para te reorganizar. Você não precisa repetir, não precisa acreditar, não precisa prestar atenção total. Pode ouvir enquanto arruma a cama, toma café, se arruma, começa o dia. O aprendizado agora é por exposição, como música que fica no fundo e muda o clima da casa sem você perceber. Cada vez que você escuta, algo se ajusta, mais clareza, mais energia, mais presença, mais alegria para enfrentar o que vier. Essas frases restauram o seu cognitivo para um dia mais próspero e também te dão um chão emocional para atravessar desafios sem se perder. Então, não transforma isso em tarefa, transforma em ambiente. Coloca para tocar, vai vivendo e deixa as frases fazerem o trabalho delas. E não esqueça de passar no primeiro comentário desse vídeo. E enquanto você vai fazendo as coisas simples do começo do dia, algo em você já sabe o que precisa mudar. Talvez você nem perceba quando começa, mas o corpo percebe. E o corpo aprende do jeito dele. Você pode ir notando como é possível começar sem pressa por dentro. E a cada vez que você começa assim, o dia responde diferente. Talvez hoje você perceba que escolher não é pesado, é leve. E mesmo quando você não pensa nisso, o corpo continua escolhendo por você. Você pode descobrir que prosperar não é correr, é se colocar. E enquanto você anda, arruma, prepara, segue, algo em você vai se alinhando. Sem esforço, sem luta, sem cobrança. Você pode se surpreender como é fácil começar bem quando você não se abandona. E mesmo que você não preste atenção em cada frase, a parte que aprende em você está ouvindo.
Ela aprende quando você escolhe. Ela aprende quando você se respeita. Ela aprende quando você começa por você. Talvez hoje você sinta um pouco mais de clareza, um pouco mais de energia, um pouco mais de alegria para atravessar o que vier. E mesmo quando algo desafiar você, seu corpo vai lembrar do lugar de onde você começou. E quando você lembra disso, você não se perde tão fácil. Você pode ir seguindo, sabendo que cada pequeno começo te constrói por dentro e sem precisar provar nada, você vive. E vivendo assim, prosperar deixa de ser meta e vira caminho. Não repita, só escute, como quem deixa a água correr. E enquanto você vai fazendo as coisas simples do começo do dia, algo em você já sabe o que precisa mudar. Talvez você nem perceba quando começa, mas o corpo percebe. E o corpo aprende do jeito dele. Você pode ir notando como é possível começar sem pressa por dentro. E cada vez que você começa assim, o dia responde diferente. Talvez hoje você perceba que escolher não é pesado, é leve. E mesmo quando você não pensa nisso, o corpo continua escolhendo por você. Você pode descobrir que prosperar não é correr, é se colocar. E enquanto você anda, arruma, prepara, segue, algo em você vai se alinhar. Sem esforço, sem luta, sem cobrança. Você pode se surpreender como é fácil começar bem quando você não se abandona. E mesmo que você não preste atenção em cada frase, a parte que aprende em você ouve. Ela aprende quando você escolhe, ela aprende quando você se respeita, ela aprende quando você começa por você. Talvez hoje você sinta um pouco mais de clareza, um pouco mais de energia, um pouco mais de alegria para atravessar o que vier. E mesmo quando algo desafiar você, seu corpo vai lembrar do lugar de onde você começou.
E quando você lembra disso, você não se perde tão fácil. Você pode ir seguindo, sabendo que cada pequeno começo te constrói por dentro. E sem precisar provar nada, você vive. E vivendo assim, prosperar deixa de ser meta e vira caminho. Não repita, só escute, como quem deixa a água correr. E enquanto você vai fazendo as coisas simples do começo do dia, algo em você já sabe o que precisa mudar. Talvez você nem perceba quando começa, mas o corpo percebe. E o corpo aprende do jeito dele. Você pode ir notando como é possível começar sem pressa por dentro. E cada vez que você começa assim, o dia responde diferente. Talvez hoje você perceba que escolher não é pesado, é leve. E mesmo quando você não pensa nisso, o corpo continua escolhendo por você. Você pode descobrir que prosperar não é correr, é se colocar. E enquanto você anda, arruma, prepara, segue, algo em você vai se alinhar. Sem esforço, sem luta, sem cobrança. Você pode se surpreender como é fácil começar bem quando você não se abandona. E mesmo que você não preste atenção em cada frase, a parte que aprende em você ouve. Ela aprende quando você escolhe, ela aprende quando você se respeita, ela aprende quando você começa por você. Talvez hoje você sinta um pouco mais de clareza, um pouco mais de energia, um pouco mais de alegria para atravessar o que vier. E mesmo quando algo desafiar você, seu corpo vai lembrar do lugar de onde você começou. E quando você lembra disso, você não se perde tão fácil. Você pode ir seguindo, sabendo que cada pequeno começo te constrói por dentro. E sem precisar provar nada, você vive. E vivendo assim, prosperar deixa de ser meta e vira caminho. Não repita, só escute, como quem deixa a água correr.
E enquanto você vai fazendo as coisas simples do começo do dia, algo em você já sabe o que precisa mudar. Talvez você nem perceba quando começa, mas o corpo percebe. E o corpo aprende do jeito dele. Você pode ir notando como é possível começar sem pressa por dentro. E cada vez que você começa assim, o dia responde diferente. Talvez hoje você perceba que escolher não é pesado, é leve. E mesmo quando você não pensa nisso, o corpo continua escolhendo por você. Você pode descobrir que prosperar não é correr, é se colocar. E enquanto você anda, arruma, prepara, segue, algo em você vai se alinhar. Sem esforço, sem luta, sem cobrança. Você pode se surpreender como é fácil começar bem quando você não se abandona. E mesmo que você não preste atenção em cada frase, a parte que aprende em você ouve. Ela aprende quando você escolhe. Ela aprende quando você se respeita. Ela aprende quando você começa por você. Talvez hoje você sinta um pouco mais de clareza, um pouco mais de energia, um pouco mais de alegria para atravessar o que vier. E mesmo quando algo desafiar você, seu corpo vai lembrar do lugar de onde você começou. E quando você lembra disso, você não se perde tão fácil. Você pode ir seguindo, sabendo que cada pequeno começo te constrói por dentro. E sem precisar provar nada, você vive. E vivendo assim, prosperar deixa de ser meta e vira caminho. Não repita, só escute, como quem deixa a água correr. E enquanto você vai fazendo as coisas simples do começo do dia, algo em você já sabe o que precisa mudar. Talvez você nem perceba quando começa, mas o corpo percebe. E o corpo aprende do jeito dele. Você pode ir notando como é possível começar sem pressa por dentro. E cada vez que você começa assim,
o dia responde diferente. Talvez hoje você perceba que escolher não é pesado, é leve. E mesmo quando você não pensa nisso, o corpo continua escolhendo por você. Você pode descobrir que prosperar não é correr, é se colocar. E enquanto você anda, arruma, prepara, segue, algo em você vai se alinhar. Sem esforço, sem luta, sem cobrança. Você pode se surpreender como é fácil começar bem quando você não se abandona. E mesmo que você não preste atenção em cada frase, a parte que aprende em você ouve. Ela aprende quando você escolhe. Ela aprende quando você se respeita. Ela aprende quando você começa por você. Talvez hoje você sinta um pouco mais de clareza, um pouco mais de energia, um pouco mais de alegria para atravessar o que vier. E mesmo quando algo desafiar você, seu corpo vai lembrar do lugar de onde você começou. E quando você lembra disso, você não se perde tão fácil. Você pode ir seguindo, sabendo que cada pequeno começo te constrói por dentro. E sem precisar provar nada, você vive. E vivendo assim, prosperar deixa de ser meta e vira caminho. Não repita, só escute, como quem deixa a água correr. E enquanto você vai fazendo as coisas simples do começo do dia, algo em você já sabe o que precisa mudar. Talvez você nem perceba quando começa, mas o corpo percebe. E o corpo aprende do jeito dele. Você pode ir notando como é possível começar sem pressa por dentro. E cada vez que você começa assim, o dia responde diferente. Talvez hoje você perceba que escolher não é pesado, é leve. E mesmo quando você não pensa nisso, o corpo continua escolhendo por você. Você pode descobrir que prosperar não é correr, é se colocar. E enquanto você anda, arruma, prepara, segue, algo em você vai se alinhar.
sem esforço, sem luta, sem cobrança. Você pode se surpreender como é fácil começar bem quando você não se abandona. E mesmo que você não preste atenção em cada frase, a parte que aprende em você ouve. Ela aprende quando você escolhe, ela aprende quando você se respeita, ela aprende quando você começa por você. Talvez hoje você sinta um pouco mais de clareza, um pouco mais de energia, um pouco mais de alegria para atravessar o que vier. E mesmo quando algo desafiar você, seu corpo vai lembrar do lugar de onde você começou. E quando você lembra disso, você não se perde tão fácil. Você pode ir seguindo, sabendo que cada pequeno começo te constrói por dentro. E sem precisar provar nada, você vive. E vivendo assim, prosperar deixa de ser meta e vira caminho. Não repita, só escute, como quem deixa a água correr. E enquanto você vai fazendo as coisas simples do começo do dia, algo em você já sabe o que precisa mudar. Talvez você nem perceba quando começa, mas o corpo percebe. E o corpo aprende do jeito dele. Você pode ir notando como é possível começar sem pressa por dentro. E cada vez que você começa assim, o dia responde diferente. Talvez hoje você perceba que escolher não é pesado, é leve. E mesmo quando você não pensa nisso, o corpo continua escolhendo por você. Você pode descobrir que prosperar não é correr, é se colocar. E enquanto você anda, arruma, prepara, segue, algo em você vai se alinhar. Sem esforço, sem luta, sem cobrança. Você pode se surpreender como é fácil começar bem quando você não se abandona. E mesmo que você não preste atenção em cada frase, a parte que aprende em você ouve. Ela aprende quando você escolhe, ela aprende quando você se respeita, ela aprende quando você começa por você.
Talvez hoje você sinta um pouco mais de clareza, um pouco mais de energia, um pouco mais de alegria para atravessar o que vier. E mesmo quando algo desafiar você, seu corpo vai lembrar do lugar de onde você começou. E quando você lembra disso, você não se perde tão fácil. Você pode ir seguindo, sabendo que cada pequeno começo te constrói por dentro. E sem precisar provar nada, você vive. E vivendo assim, prosperar deixa de ser meta e vira caminho. Não repita, só escute, como quem deixa a água correr. E enquanto você vai fazendo as coisas simples do começo do dia, algo em você já sabe o que precisa mudar. Talvez você nem perceba quando começa, mas o corpo percebe. E o corpo aprende do jeito dele. Você pode ir notando como é possível começar sem pressa por dentro. E cada vez que você começa assim, o dia responde diferente. Talvez hoje você perceba que escolher não é pesado, é leve. E mesmo quando você não pensa nisso, o corpo continua escolhendo por você. Você pode descobrir que prosperar não é correr, é se colocar. E enquanto você anda, arruma, prepara, segue, algo em você vai se alinhar. Sem esforço, sem luta, sem cobrança. Você pode se surpreender como é fácil começar bem quando você não se abandona. E mesmo que você não preste atenção em cada frase, a parte que aprende em você ouve. Ela aprende quando você escolhe. Ela aprende quando você se respeita. Ela aprende quando você começa por você. Talvez hoje você sinta um pouco mais de clareza, um pouco mais de energia, um pouco mais de alegria para atravessar o que vier. E mesmo quando algo desafiar você, seu corpo vai lembrar do lugar de onde você começou. E quando você lembra disso, você não se perde tão fácil. Você pode ir seguindo, sabendo que cada pequeno começo te constrói por dentro. E sem precisar provar nada, você vive.
E vivendo assim, prosperar deixa de ser meta e vira caminho. Não repita, só escute, como quem deixa a água correr. E enquanto você vai fazendo as coisas simples do começo do dia, algo em você já sabe o que precisa mudar. Talvez você nem perceba quando começa, mas o corpo percebe. E o corpo aprende do jeito dele. Você pode ir notando como é possível começar sem pressa por dentro. E cada vez que você começa assim, o dia responde diferente. Talvez hoje você perceba que escolher não é pesado, é leve. E mesmo quando você não pensa nisso, o corpo continua escolhendo por você. Você pode descobrir que prosperar não é correr, é se colocar. E enquanto você anda, arruma, prepara, segue, algo em você vai se alinhar. Sem esforço, sem luta, sem cobrança. Você pode se surpreender como é fácil começar bem quando você não se abandona. E mesmo que você não preste atenção em cada frase, a parte que aprende em você ouve. Ela aprende quando você escolhe, ela aprende quando você se respeita, ela aprende quando você começa por você. Talvez hoje você sinta um pouco mais de clareza, um pouco mais de energia, um pouco mais de alegria para atravessar o que vier. E mesmo quando algo desafiar você, seu corpo vai lembrar do lugar de onde você começou. E quando você lembra disso, você não se perde tão fácil. Você pode ir seguindo, sabendo que cada pequeno começo te constrói por dentro. E sem precisar provar nada, você vive. E vivendo assim, prosperar deixa de ser meta e vira caminho. Não repita, só escute, como quem deixa a água correr. E enquanto você vai fazendo as coisas simples do começo do dia, algo em você já sabe o que precisa mudar. Talvez você nem perceba quando começa, mas o corpo percebe.
e o corpo aprende do jeito dele. Você pode ir notando como é possível começar sem pressa por dentro. E cada vez que você começa assim, o dia responde diferente. Talvez hoje você perceba que escolher não é pesado, é leve. E mesmo quando você não pensa nisso, o corpo continua escolhendo por você. Você pode descobrir que prosperar não é correr, é se colocar. E enquanto você anda, arruma, prepara, segue, algo em você vai se alinhar. Sem esforço, sem luta, sem cobrança. Você pode se surpreender como é fácil começar bem quando você não se abandona. E mesmo que você não preste atenção em cada frase, a parte que aprende em você ouve. Ela aprende quando você escolhe, ela aprende quando você se respeita, ela aprende quando você começa por você. Talvez hoje você sinta um pouco mais de clareza, um pouco mais de energia, um pouco mais de alegria para atravessar o que vier. E mesmo quando algo desafiar você, seu corpo vai lembrar do lugar de onde você começou. E quando você lembra disso, você não se perde tão fácil. Você pode ir seguindo, sabendo que cada pequeno começo te constrói por dentro. E sem precisar provar nada, você vive. E vivendo assim, prosperar deixa de ser meta e vira caminho. Não repita, só escute, como quem deixa a água correr. E enquanto você vai fazendo as coisas simples do começo do dia, algo em você já sabe o que precisa mudar. Talvez você nem perceba quando começa, mas o corpo percebe. E o corpo aprende do jeito dele. Você pode ir notando como é possível começar sem pressa por dentro. E cada vez que você começa assim, o dia responde diferente. Talvez hoje você perceba que escolher não é pesado, é leve. E mesmo quando você não pensa nisso, o corpo continua escolhendo por você.
Você pode descobrir que prosperar não é correr, é se colocar. E enquanto você anda, arruma, prepara, segue, algo em você vai se alinhar. Sem esforço, sem luta, sem cobrança. Você pode se surpreender como é fácil começar bem quando você não se abandona. E mesmo que você não preste atenção em cada frase, a parte que aprende em você ouve. Ela aprende quando você escolhe, ela aprende quando você se respeita, ela aprende quando você começa por você. Talvez hoje você sinta um pouco mais de clareza, um pouco mais de energia, um pouco mais de alegria para atravessar o que vier. E mesmo quando algo desafiar você, seu corpo vai lembrar do lugar de onde você começou. E quando você lembra disso, você não se perde tão fácil. Você pode ir seguindo, sabendo que cada pequeno começo te constrói por dentro. E sem precisar provar nada, você vive. E vivendo assim, prosperar deixa de ser meta e vira caminho. Não repita, só escute, como quem deixa a água correr. E enquanto você vai fazendo as coisas simples do começo do dia, algo em você já sabe o que precisa mudar. Talvez você nem perceba quando começa, mas o corpo percebe. E o corpo aprende do jeito dele. Você pode ir notando como é possível começar sem pressa por dentro. E cada vez que você começa assim, o dia responde diferente. Talvez hoje você perceba que escolher não é pesado, é leve. E mesmo quando você não pensa nisso, o corpo continua escolhendo por você. Você pode descobrir que prosperar não é correr, é se colocar. E enquanto você anda, arruma, prepara, segue, algo em você vai se alinhar. Sem esforço, sem luta, sem cobrança. Você pode se surpreender como é fácil começar bem quando você não se abandona. E mesmo que você não preste atenção em cada